e vim falar para vocês sobre um tema bastante interessante, que é governança e estratégia na proteção digital dos negócios. Aliás, é uma das disciplinas das minhas preferidas. O que a gente vai abordar hoje? Nós vamos falar um pouquinho sobre conceitos de segurança da informação, retomar esses conceitos para conectar com a importância deles para a estratégia em segurança. Vamos falar sobre como a segurança se conecta com o negócio, os desafios para elaborar um plano estratégico de segurança, que é um dos artefatos mais importantes para o processo de gestão e governança em segurança da informação. Vamos fazer uma conexão da estratégia com temas de compliance e governança corporativa. E, por fim, vamos falar de uma estrutura de governança em segurança por completo. Iniciando os conceitos, né? Uma das coisas mais importantes que a gente tem que sempre lembrar é que segurança da informação visa proteger a informação. Então, o core é a informação, não é algo específico, não é só tecnologia. Tem uma abrangência para pessoas, processos e tecnologia, e o objetivo é a perenidade do negócio, a continuidade do negócio e melhorar o desempenho das operações. E quando a gente remete à questão segurança da informação, a informação ela tem todo um ciclo de vida para receber proteção. Então, a proteção precisa permear a geração da informação, a manutenção dessa informação, o manuseio, que é a utilização da informação no dia a dia, o armazenamento dessa informação em quaisquer meios, físicos e eletrônicos. Tem que haver proteção para a transmissão da informação e por completo em todo o seu ciclo de vida. E quando nós falamos em proteger a informação, é importante levar em conta 3 grandes fundamentos. O primeiro deles é que segurança da informação trata da confidencialidade, que é o fundamento que garante que eu vou liberar acesso somente a quem de direito, né? O conceito de need to know, eu só libero aquilo que precisa ser liberado para quem de direito. E aí também, além de confidencialidade, eu preciso garantir que a informação que é liberada, ela seja íntegra, ela seja exata e completa quando eu necessitar do seu acesso. E, por fim, além de confidencial e íntegra, quando eu precisar da informação, ela tem que estar disponível. É interessante que, às vezes, a gente tem segurança da informação voltada só para confidencialidade. É importante que o modelo de gestão, o modelo de governança de segurança considere os 3 fundamentos por completo. Tendo em mente todos os 3 fundamentos de segurança, é importante a gente pensar também em quais artefatos potencializam a segurança da informação. O primeiro artefato importante é um ciclo de gestão, um ciclo PDCA, que garanta que eu tenha um planejamento adequado para a segurança, alinhado com a execução dos processos de segurança, que eu tenha dentro do ciclo de gestão também, na sequência, um processo de monitoração, de controles e indicadores e métricas, e, por fim, com o aprendizado, com os dados desse processo de monitoração, que a gente consiga estabelecer a melhoria contínua do ciclo de gestão. Esse ciclo de gestão ele é alimentado por outros artefatos importantes e potencializado até. O primeiro deles é o arcabouço normativo, composto por políticas, normas, procedimentos e diretrizes, que definem as regras de segurança. O outro grupo de artefatos são o ambiente de controles de segurança, onde a gente estabelece que medidas de proteção vão ser implantadas e vão ser monitoradas. Além disso, é importante ter ferramentas e mecanismos tecnológicos, desde que bem configurados, porque as ferramentas que não são tão bem configuradas geram uma falsa sensação de segurança. As métricas e os indicadores são importantes para que o ciclo de gestão consiga ser melhorado em uma linha do tempo. Com análise de métricas e indicadores, com o acompanhamento e monitoração do ciclo de gestão, a gente já consegue, numa linha histórica, começar a fazer projeção.
entender como é que o ambiente de controles, a segurança, as ameaças se comportaram em uma linha do tempo, e aí a gente consegue também, como artefato, pensar em projetar riscos, projetar medidas, tentar antecipar eventuais situações para melhorar a nossa possibilidade de êxito em segurança. Treinamento, capacitação e conscientização dos especialistas e dos usuários em geral. E, por fim, o envolvimento das pessoas nesse processo como um todo. Então, esses seriam os principais artefatos para manter uma segurança sólida e bastante madura. E aqui eu queria começar a falar com vocês, então, dados os conceitos, quais variáveis me ajudam para que eu chegue ao conceito de riscos em segurança da informação, que é um conceito que, de alguma forma, todo risco precisa receber uma medida de proteção e ser tratado para que eu minimize a possibilidade da sua ocorrência. Então, a primeira variável importante para que a gente chegue ao score de risco são os ativos. Ativo é tudo aquilo que tem importância para uma companhia. Em função dessa importância, essa chamada de importância faz também o input para o nível de proteção que é necessário para cada ativo. E ativo, ao contrário do que muita gente pensa, né, de que para a segurança da informação ativa é só tecnologia, eu estou falando de algo muito mais amplo, até estabelecendo aí os conceitos da ISO 27002. Eu posso estar falando de serviços em geral, sistemas computadorizados sim, equipamentos computadorizados ou não, documentos em quaisquer meios, informações em quaisquer mídias, as pessoas, a imagem e a reputação da companhia. Então, assim, tem muita coisa que é considerada ativo e que eu preciso entender qual é o meu rol de ativos, o que é que eu estou protegendo, e para aí, em seguida, começar a pensar que vulnerabilidades eu tenho inerentes a esses ativos. As vulnerabilidades são as fraquezas, né? Fraquezas inerentes a qualquer ativo, aos processos da companhia, aos riscos inerentes, as falhas ou as fragilidades até dos processos internos de segurança. Caso eu explore uma vulnerabilidade, eu posso ter um risco materializado. Então, o grupo de vulnerabilidades são as fragilidades em geral. E a vulnerabilidade por si só, ela não gera um risco e um dano ao ativo. Ela precisa de uma terceira variável, que é a ameaça. A ameaça que explore uma vulnerabilidade para gerar algum tipo de impacto adverso em um ativo, e aí, então, eu tenho a caracterização do risco. Então, a ameaça é algo que pode explorar essas fraquezas para materializar um risco, e eu posso estar tratando de uma figura, uma pessoa, um código, um software ou qualquer tipo de evento. Exemplos seriam os atacantes, softwares maliciosos, fenômenos da natureza ou até mesmo uma data no calendário. Essas seriam as ameaças. Então, com essas três variáveis, eu já começo a conseguir trabalhar com a visão de riscos, que é tão importante e necessária em segurança da informação. Fazendo uma parte aqui para a gente tratar a questão, eu citei que atacante é um tipo de ameaça. Atacante, ao contrário do que a gente imagina em primeira instância, nós não estamos falando somente dos hackers para a segurança da informação. Eu tenho hoje quadrilhas organizadas, eu posso estar falando de um fornecedor, de um concorrente, de um funcionário ou de um terceiro, ou de qualquer outro agente que tenha o intuito de acessar uma informação sem o devido direito. E as motivações podem ser diversas, né? Pode ser curiosidade, pode ser uma motivação por aprendizagem, única e exclusivamente, espionagem doméstica ou até industrial, o ganho financeiro pode ser uma outra motivação, idealismo, qualquer tipo de idealismo, a necessidade de aceitação ou de respeito, alguns grupos utilizam o hacking para esse propósito, e até mesmo vingança, no caso de um ex-funcionário, um antigo fornecedor. Então, eu tenho um rol de atacantes bastante amplo em segurança da informação. E tem uma questão que eu costumo sempre citar, né, que às vezes a gente facilita a ação desses atacantes.
existem algumas zonas propícias para a atuação dessas ameaças e que a gente acaba entendendo que são zonas neutras de atuação. Então, muitas vezes, nós fazemos reuniões a portas fechadas, com um número reduzido de pessoas, somente as convidadas para tratar de um tema estratégico. E quando nós caminhamos pela rua com um colega de trabalho, às vezes nós estamos comentando algo sobre a empresa e que nós não trataríamos com qualquer pessoa dentro da empresa. No transporte público, isso também acaba acontecendo. No táxi, né, tem aquela sensação de invólucro, né, de eu estar num ambiente controlado e, no fim das contas, eu tenho um taxista que muitas vezes conhece bastante sobre aquela rota, sobre aquela empresa que está sendo tratada. Recepção de qualquer prédio, de qualquer companhia, o hall dos elevadores, o próprio elevador. Não é à toa que os empreendedores falam muito do elevator pitch, né, que é onde a gente busca a comunicação ali muito rápida, ou seja, a captação da informação também pode ser muito ágil. Os corredores dos edifícios ou das casas ou das instalações das companhias, as salas de reuniões, um bar, um restaurante, são zonas propícias e que a gente acaba, de alguma forma, entendendo que eu não tenho ameaça naqueles ambientes. E é exatamente o contrário. São áreas, inclusive, utilizadas por atacantes para obtenção de informação, aproveitando que a gente tem essa sensação de neutralidade. E aí uma outra questão, antes de nós fecharmos o conceito de riscos, é também o porquê que essas pessoas fazem isso, né? Além dos tipos de motivador que eu coloquei para vocês, trazendo um pouco para a linha técnica, eu vou citar o triângulo da fraude do Donald Pressey. Eu tenho um trio de aspectos que, se conjugados, certamente vão caracterizar uma fraude. Então, eu tenho a pressão, a oportunidade e a racionalização. A pressão interna ou externa, de família, de uma necessidade, a pressão a uma promoção, algo que eu queira. A oportunidade, um ambiente de controles internos extremamente frágil, né? Uma companhia onde eu sei que, se eu fizer algo, eu não tenho controles de monitoração e nem de detecção. Mas aí eu também tenho uma terceira variável, que é a racionalização. A racionalização é a sua ética, os seus valores, o seu impulso, o seu caráter, a educação que você recebeu, aquilo em que você acredita. Mas se eu conjugar os três elementos, certamente eu tenho a motivação e a execução de uma fraude. Eu cito sempre o exemplo, né, dos casos de taxistas que encontram ali maletas cheias de dinheiro. Eles têm a pressão, eles têm a oportunidade de se apoderar daquele bem que foi deixado no táxi, que não é deles, mas de alguma forma o racional disse: devolve porque não é seu. Então é um exemplo bastante claro nesse processo. E aí, por fim, diante de todas essas possibilidades, nuances e variáveis, chegamos então à consolidação da variável do risco. O risco é a possibilidade de um ativo, que nós dissemos que é tudo aquilo que tem valor para uma companhia, sujeitar-se a fatores e incidentes, né? Esses fatores e incidentes são as vulnerabilidades e ameaças, que podem resultar em perdas ou danos, que aí seriam as consequências das ações dos atacantes quaisquer, comprometendo a continuidade das atividades e o planejamento como um todo de uma organização. Esse é o conceito de risco por completo. Tem uma visão da ISO 27005 que me agrada bastante, que mostra a correlação dessas variáveis. Então, eu tenho ameaças que exploram vulnerabilidades e ambas aumentam os riscos. As vulnerabilidades, elas expõem aos ativos, e como a gente disse, todo ativo tem valor inerente para o negócio ou para o processo do qual aquele ativo faz parte. Em função desse valor, eu tenho um acréscimo de risco. Quanto maior o valor, maior o risco. O risco, sempre que eu tenho a análise, a identificação de um risco, eu deveria conectar com uma necessidade de proteção, porque o risco é a possibilidade de algo adverso acontecer. Não é algo que já aconteceu ou algo que certamente vai acontecer. As medidas de proteção, então, que eu conecto aos riscos, né, para reduzir a sua chance de ocorrência, elas diretamente deveriam ter uma conexão com controles, porque aí os controles reduzem os riscos,
e esses controles protegem contra as ameaças e vulnerabilidades, e a gente começa a retroalimentar toda essa conexão e esse fluxo. E a 27005 é um standard que é bastante interessante, porque ela define o fluxo para que a gente faça a gestão desses riscos adequadamente. Então, definido o contexto da segurança da informação numa empresa, numa companhia, eu parto, então, para analisar e avaliar os riscos. A partir daí, defino que tipo de tratamento eu vou dar para aquele risco em função do nível que ele tem e identifico qual é o nível de risco que eu posso aceitar, que é o que a gente chama de apetite a risco. Posso aceitar o risco final? Não, então volto e acrescento outras tratativas. Isso é o que acontece quando a gente tem uma bateria de incidentes ou uma guerra mundial cibernética como a que a gente está vivendo. Eu vou, de alguma forma, aprendendo com o ambiente, retornando e reforçando o meu ciclo de controles para que eu tenha os riscos devidamente alinhados com o apetite da companhia. E aí, finalizado o conceito de risco, a conexão com as variáveis principais de segurança da informação e os conceitos core e fundamentos, é importante a gente entender um pouquinho da amplitude dos processos de segurança, porque afinal, além de ativos, como é que a gente vai proteger esses ativos? A ISO 27002 propõe um conjunto de processos bastante interessante que permite que a gente melhore a maturidade da segurança. Então, ela define desde o estabelecimento das políticas e dos outros elementos normativos, a estrutura organizacional de segurança da informação, segurança na gestão dos ativos, como a gente comentou, é tudo aquilo que tem valor para o negócio, segurança em recursos humanos, que aí é um processo que trata da segurança antes, durante e após a contratação de qualquer pessoa, inclusive de fornecedores. Controle de acesso aos sistemas, acesso físico, a questão do uso de criptografia, cifragem para o armazenamento de informações bastante sensíveis. Tem um processo voltado para a segurança física e do ambiente, segurança das operações de tecnologia como um todo, das comunicações do ambiente de tecnologia, segurança na aquisição, desenvolvimento e manutenção de sistemas. Um outro capítulo bastante importante define o processo de relacionamento com fornecedores. Então, como é que eu defino processos e controles no meu relacionamento com fornecedores? Um outro processo importante definido pela 27002 é o gerenciamento de incidentes de segurança, quer dizer, se tudo deu errado e mesmo assim eu tenho um incidente, como é que eu vou reagir para minimizar o impacto desse incidente e retomar a operação o mais rápido possível? Existe um processo que no passado era relacionado diretamente com a continuidade do negócio e que na versão nova da 27002 está ligado com aspectos de segurança da informação na continuidade do negócio. Então, eu estou muito mais tratando segurança das ferramentas a continuidade das ferramentas de segurança, a continuidade da segurança e dos processos num eventual incidente. E, por último, o capítulo voltado à conformidade, a gente vai tratar do conceito de conformidade, que é bastante amplo daqui a pouquinho. Mas é interessante que quando a gente olha esse rol aqui de 13 capítulos, 14 capítulos, a abrangência de segurança da informação, o quanto ela é ampla e tudo aquilo que a gente precisa definir e implantar num processo de gestão para que a segurança alcance o nível de maturidade almejado. E aí, o que é importante para a gente é entender que quanto menor a maturidade dos processos e controles de negócio, de tecnologia e de segurança, maior a possibilidade de materialização dos riscos. E maiores também os meus riscos. E quanto maior o volume de riscos de uma companhia, maior o volume de incidentes, problemas, crises e desastres materializados, que infelizmente é o como a gente sente que um processo não foi bem definido ou que os controles falharam
dentro de uma companhia ali em qualquer área. Quando eu começo a ter muito incidente, problema, crise ou até mesmo desastre, é sinal de que algo não está bem em termos de processos e de ambiente de controles. Agora eu queria falar um pouquinho de como essa segurança, com toda essa amplitude, com esses processos importantes, se conecta com o negócio, que é algo bastante desafiador para os gestores de segurança como um todo, né? Desde técnico até os executivos. Nós vimos a variável de risco até agora, e é claro que um risco ele impacta os ativos. Os ativos, por sua vez, pertencem a processos de negócio como um todo. Esses processos organizacionais impactam o quê? Os objetivos de negócio. Então, se eu tenho um risco que impacta um ativo, consequentemente, ele impacta diretamente o processo de negócio e os objetivos de negócio. Essa é a grande conexão, independente do tipo de risco no universo de risco. Nós aqui estamos tratando dos riscos de segurança da informação. E aí, então, considerando que um risco de segurança, ele consegue chegar, assim, uma cadeia até um objetivo de negócio, impactar esse objetivo de negócio e os resultados que nós queremos alcançar, é importante ter um plano estratégico de segurança priorizado por nível de risco, mas também que considere a criticidade dos ativos envolvidos. Então, aonde eu tenho ativos mais importantes e mais críticos para o negócio, para os objetivos do negócio, eu deveria ter uma atenção maior em segurança da informação. Aonde eu tiver a maior concentração de riscos também. É importante considerar a criticidade dos processos de negócio para essa priorização no plano estratégico de segurança. Então, processos mais importantes, prioritários para a estratégia do negócio naquele ano, deveriam também ser prioritários no plano estratégico de segurança. E aí, por fim, uma quarta variável seria o impacto do processo no objetivo de negócio. Às vezes ele não é nem um processo tão crítico, mas em uma cadeia de dependência ele tem um impacto enorme para atingir um certo objetivo de negócio, e aí um objetivo de negócio, alguns muito claros, né, praticamente recorrentes nas companhias são aumento de receita, melhora na margem de lucro, redução de despesas e redução de custos, no mínimo. Muitas organizações vão para a linha de abrir novos negócios, de otimizar produtos, e assim vai. Mas é importante ter essa conexão direta dos riscos de segurança com objetivos de negócio e do plano estratégico de segurança sendo priorizado em função das necessidades e prioridades do negócio. Aí, então, só para fechar, né, nós temos processos organizacionais que são direcionados pelos objetivos de negócio vigentes. Tem companhia que define ali para 1 ano, para 2, para 3, para 5, para 10 anos. Esses objetivos de negócio são influenciados por algumas questões, né? Por requerimento regulatório, pela própria estratégia corporativa, por terceiros, pela gestão corporativa. Essas são algumas influências aos objetivos de negócio. E aí a gente tem a base, que são os ativos como um todo, suportando esses processos e suportando o alcance aos objetivos de negócio. O que nós deveríamos atentar em segurança da informação seria em ter o rol de medidas de proteção de segurança como um invólucro para esse cenário como um todo. Feita a conexão da segurança com o negócio e o alinhamento dos temas, então a gente começa a tratar agora dos desafios para elaborar esse plano estratégico de segurança, que aliás são diversos, tá? É importante, quando nós falamos que os processos organizacionais eles são importantes e a importância, a criticidade deles deve ser considerada para a elaboração do plano estratégico de segurança e para a priorização das ações, é importante a gente entender quais são esses processos organizacionais, qual é a criticidade de cada processo organizacional, e aí quais são os ativos críticos que eu preciso proteger em cada processo. Quais são os requisitos de conformidade desses processos? Porque hoje muitos requisitos de conformidade de negócio chamam medidas de segurança da informação. E aí, então, eu começo a conseguir identificar, eu vou proteger cada processo em que nível. Esse é um desafio importante.
É interessante também pensar quais são os riscos associados a esses processos e aos ativos, quais padrões de mercado, não só de segurança, mas também de tecnologia, melhor refletem essas necessidades do negócio, porque esse padrão ele vai passar a ser importante para a elaboração dos processos de segurança e do plano. Uma coisa que influencia bastante a elaboração do plano estratégico de segurança são as dimensões organizacionais, ou seja, o tamanho da empresa, estrutura de áreas centralizadas, estruturas descentralizadas, até onde a minha segurança vai permear os processos e controles. A estrutura organizacional de segurança da informação é um grande influenciador, porque ela também vai ditar, não só em termos de capacidade técnica, mas em termos de volume, abrangência, extensão, até onde a gente consegue chegar, né? Porque existem limites. E um aspecto interessante que eu queria citar com vocês é o modelo das 3 linhas de defesa. Ele é um modelo europeu que define que a primeira camada de proteção de uma organização são as áreas de negócio. A segunda camada são todas as áreas revisoras. E a terceira camada de proteção é a auditoria. Então, é importante, quando eu estiver elaborando o plano estratégico de segurança, entender como é o modelo das 3 linhas de defesa da minha companhia. Qual a consciência da primeira linha de defesa, que são as áreas de negócio, em relação à segurança da informação, em relação à participação delas na melhoria da maturidade dos controles e dos processos de segurança. Já a segunda linha de defesa é aquela que contempla todas as áreas de controle. Então, áreas de controles financeiros, a segurança da informação, áreas de gerenciamento de riscos, de controles internos, de conformidade, de governança, elas estariam nesse segundo container de defesa de qualquer organização. E a terceira linha de defesa vem lá a auditoria interna, que muitas vezes as pessoas imaginam que ela é a primeira linha de defesa. A auditoria ela vem ali como um terceiro nível de proteção e de avaliação para a gente ter a melhora contínua dos processos. Então, quando eu estiver pensando em montar um plano estratégico de segurança da informação, conhecer bem esse modelo das 3 linhas de defesa e usá-lo a nosso favor é essencial, é bastante interessante. Outros aspectos importantes para o plano estratégico, eu conhecer que medidas de proteção eu tenho em termos de segurança. Quais já existem, estão implantadas, né, e qual a efetividade dessas medidas. O budget de segurança, como é que ele está estruturado e até onde eu consigo alcançar com esse orçamento. Quais controles alternativos eu deveria buscar em função de limitação de orçamento ou limitação até técnica? Eu descubro que numa certa área, medidas de proteção elas não têm efetividade que seria necessária. Então, a gente pode buscar controles alternativos para tentar reforçar aquele determinado segmento. É importante pensar na facilidade de uso, porque o controle ele tem que ser amigável e tem que ser fácil de manusear o controle, e aí aumenta a chance dele ser efetivo. A transparência desse ambiente de controles para os usuários finais, a independência do usuário para poder ter controles ali sobre a sua gestão e as funcionalidades dos controles. É importante pensar que eu preciso de controles preventivos, detectivos, controles com habilidade de reação. Isso tudo é de suma importância no processo de elaboração do plano estratégico. Outras questões, pensando especificamente em orçamento. O custo do controle jamais pode ser maior do que o valor do ativo, o quanto ele consegue reduzir riscos, os requerimentos do negócio e o valor de possíveis perdas e danos se um incidente ocorrer ali em cima daquele processo ou daquele ativo que está sendo protegido. Então, o custo da proteção não pode ser maior do que o custo envolvido com o impacto. Outra questão bastante importante, né, para que a gente consiga, então, estendendo esse tema budget, como é que eu vou buscar o investimento, né? Como é que eu vou definir esse valor? Eu tenho que ter muito claro o valor dos ativos que eu estou protegendo, né? Qual é a criticidade desses ativos para o negócio,
os riscos que eles correm, as fraquezas que esses ativos apresentam, as ameaças que podem explorar essas fraquezas e quais controles eu já tenho implantados. E aí eu consigo chegar numa avaliação de risco, não o risco inerente, que seria antes da implantação de todas as medidas de proteção, mas aqui eu já chego na visão de risco residual, que é pós a consideração dos controles que eu tenho vigentes. E aí, então, dentro de um processo de gestão de riscos, conhecendo o nível de risco que eu tenho para a segurança, controles adicionais vão ser selecionados para que a gente consiga reduzir esse risco residual ao nível aceitável, ao apetite ao risco da companhia. E aí, então, com todas essas variáveis, eu começo a conseguir ter um pouco de autonomia para chegar em investimento, para conseguir justificar o investimento que eu preciso em segurança da informação com quaisquer medidas. O investimento também faz uma chamada para retorno de investimento. Ou seja, se eu estou prometendo alguns benefícios, algumas questões de proteção para o negócio, e para que eu garanta isso, eu peço um investimento, peço um orçamento, eu preciso conseguir calcular o retorno desse investimento. E uma coisa que é interessante é pensar que o retorno do investimento, ele não deve ser demonstrado só quando eu estou solicitando o investimento. Quando eu solicito a verba, quando eu solicito o orçamento. Eu deveria acompanhar o retorno do investimento em uma linha do tempo. Eu deveria conseguir comprovar o quanto a segurança da informação continua trazendo benefícios para o negócio. Isso é um desafio bastante grande, mas seria algo de grande valia para quem conseguir manter essa demonstração durante o dia a dia. E feita a demonstração do retorno de investimento, é importante gerir e acompanhar esses investimentos, que por mais que nós tenhamos ali um planejamento de desembolsos, com processos específicos, com controles específicos, a cada vez que eu tenho um risco materializado, com incidente, problema, crise ou desastre, certamente as prioridades do plano estratégico precisam ser revistas. E aí, tudo que a gente fez até aquele momento, em termos de classificação, entendimento de ativo, colocou toda uma priorização bonitinha, tecnicamente, conceitualmente embasada, eu acabo tendo que modificar toda a priorização em função de eventos inesperados. Então, por isso que é importante controlar a questão dos eventos adversos que vão passar a acontecer, porque o custo da resposta a um desastre, um incidente, um problema e até uma crise, ele é muito maior do que o custo da prevenção. Isso a gente não precisa nem discutir muito com relação a esse tema, é fato. Além disso, para o plano estratégico de segurança, que coisas me ajudam a comprovar que eu estou justificando o investimento para uma companhia? Esse é um desafio interessante para os CISOs, né? Porque conseguir comprovar investimento para pessoas que são especialistas em desembolsos, investimentos e no negócio é interessante. Então, conseguir comprovar para a diretoria, para o CEO, para um conselho de administração, que aquilo que está sendo solicitado está ligado à necessidade do negócio. Então, se eu conseguir fazer uma analogia e se eu conseguir desenvolver e desenhar o meu ambiente de controles de forma que ele contribua para a sustentabilidade empresarial, isso me ajuda a conseguir começar a falar a linguagem do negócio. E aqui eu falo da sustentabilidade empresarial, que seria a demonstração do equilíbrio entre o pilar econômico, social e ambiental da empresa. Então, a segurança, eu não só diretamente conectada ao objetivo estratégico, mas também trabalhando questões de sustentabilidade. Se eu conseguir trabalhar o meu plano estratégico e as iniciativas e a solicitação de investimento para a segurança da informação, conectando as ações a todo e qualquer objetivo de governança corporativa da minha companhia, eu também começo a falar a linguagem da alta administração. E falar sobre riscos também sempre é uma boa opção, né? Porque risco está na agenda de toda a alta administração de qualquer companhia. Então, se nós trabalharmos baseados em riscos,
fica mais fácil de trabalhar a questão de justificativa de investimentos. Outros aspectos, né? Controles e processos de segurança que me tragam excelência operacional. Controles e processos de segurança que consigam promover redução de custos e despesas da empresa. Aumento de receita, melhora de margem de lucro, também são conexões importantes, mas a gente precisa fazer uma análise para conseguir demonstrar, porque, obviamente, nós vamos estar demonstrando isso para especialistas nesses temas. Então, tem que ser uma análise bastante bem embasada. Controles e processos de segurança que ajudem a melhorar a satisfação do cliente, aumentar a confiança do cliente no meu branding, no meu produto, na minha linha. Definida, então, a técnica para que a gente consiga comprovar os investimentos necessários para a segurança. Feita a analogia e a conexão concreta entre essas necessidades de segurança e as necessidades do negócio. Feita a defesa disso para a alta administração e a comprovação de retorno do investimento. Se a gente puder resumir, quais seriam os grandes direcionadores, então, para eu formalizar tudo isso num plano estratégico de segurança, eu diria que os objetivos estratégicos do negócio são direcionadores para que o plano estratégico seja elaborado, segurança. Os processos organizacionais e os processos de segurança, como nós falamos, a exemplo dos propostos pela ISO 27002. Os riscos corporativos e os riscos de segurança precisam ser considerados. Projetos relevantes. Muitas vezes, um objetivo estratégico do negócio, ele já sai do papel e se transforma numa iniciativa ou projeto. Então, é importante a gente estudar o que existe em termos de projetos vigentes para poder influenciar e conseguir conectar a segurança da informação naquele tema, porque o ideal seria que projetos, em qualquer projeto, a área de segurança fosse uma área core a ser envolvida já no planejamento do projeto e durante a gestão. E nós sabemos que isso hoje não é uma realidade em 100% dos casos, em 100% das empresas. Então, vamos dar um passo atrás, vamos revisitar os projetos relevantes vigentes para ver se eu preciso considerar um elemento de segurança da informação para aquele projeto. É importante também considerar como direcionador para o plano estratégico as tendências de mercado. Para onde o mercado vai dentro do meu setor, agora até mesmo tudo que a gente está vivendo em termos de crise mundial, para onde é que os mercados vão e como é que os mercados estão planejando retomar suas atividades. Isso é importante pensar até para aquela analogia entre como é que a segurança da informação vai contribuir com o negócio. O cenário todo de ameaças e vulnerabilidades. Lembrando que ameaça e vulnerabilidade não é só o que tiver conectado àquilo que já aconteceu na minha empresa, tá? Só com base a linha do tempo no passado, onde eu digo, já sofri este tipo de ataque. Eu tenho que prestar atenção nas ameaças vigentes em outros países, até porque a gente vê um processo de migração, né? As coisas que começam na Ásia, na América do Norte, elas começam a ser migradas, os eventos, ataques, incidentes, e acabam chegando aqui para a América do Sul e para o Brasil. Isso quando não começam aqui. Então, é importante estudar tendências de ameaças e vulnerabilidades no âmbito mundial. Os requisitos de compliance, óbvio, são importantíssimos para considerar o plano estratégico de segurança. Gente, lei é lei, não se discute. É uma das primeiras prioridades. Eu não tenho como tirar da lista de prioridades. Além de lei, requisitos regulatórios, estatutários, requisitos contratuais, tudo isso compõe o que é compliance e precisa influenciar o meu plano estratégico. O modelo de governança corporativa, como é que ele opera, e aí então eu chego a um plano estratégico mais sólido e estruturado. Aqui só reforçando, quando eu falo compliance, eu não estou me restringindo a leis. Eu estou falando em requisitos regulatórios, estatutários, contratuais e, inclusive, me refiro às políticas internas. Eu preciso garantir compliance para tudo isso. E segurança da informação 27002 traz esse apelo.
Além disso, quando nós falamos, né, do direcionador governança corporativa, como é que a governança corporativa influencia a segurança e como é que a segurança deveria se conectar ao modelo de governança corporativa? Primeiramente, governança corporativa não é uma área. Governança corporativa é uma estrutura, é um arcabouço estrutural composto por comitês, por áreas, por pessoas. E a gente imagina o seguinte, né? Da diretoria, eu tenho a conexão com o diretor-presidente ou com o CEO da empresa, e acima do CEO, as estruturas de governança corporativa, elas são compostas por todo um mundo. Eu tenho um mundo acima do CEO. Então, eu posso ter um conselho de administração e não precisa ser só companhia de capital aberto. A gente já tem companhias de capital fechado se preparando para abertura de capital, então já tem uma estrutura de acordo com as recomendações, principalmente aqui, acho que o principal órgão é o IBGC, o que eu mais utilizo para estudar esse tema, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Então, eu tenho o conselho de administração, eu tenho o conselho fiscal, tem lá uma secretaria que assessora a execução de todos esses conselhos. Os comitês que normalmente são instituídos no modelo de governança corporativa são comitê de auditoria, de finanças, comitê de pessoas, de riscos, de sustentabilidade, mas quando a gente estuda o modelo de governança corporativa das companhias de capital aberto, eu encontro diversos comitês diferentes, às vezes por indústria e pela necessidade de cada companhia. Então, digamos assim, é como a gente brinca, né? Fala que é o Olimpo. É depois do presidente, toda a estrutura que, de alguma forma, controla aquilo que acontece do presidente para baixo, de presidência e diretoria para baixo, de como é que o negócio está se comportando, como é que ele pode evoluir e como é que ele pode, principalmente, ser perene. E aí a gente está falando de perenidade de décadas, não só de 3, 5 anos, de um negócio muito breve. Isso seria a governança corporativa que precisa ser estudada como um grande direcionador para o plano estratégico de segurança da informação. E aí tem uma publicação interessante do IBGC, né, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que chama a responsabilidade do Conselho de Administração para a questão de risco cibernético. Eu acho isso bastante importante, poder ter uma publicação desse porte, reforçando que mesmo lá em cima as pessoas precisam pensar no risco cibernético. Então, essa publicação enfatiza, né, que a gestão do risco cibernético tem que ser uma preocupação constante dos conselheiros, inclusive, né? Lembrando que o conselho está lá acima, depois do presidente. Preocupação dos conselheiros, principalmente por conta da implicação de qualquer incidente na sustentabilidade do negócio. É uma questão óbvia, né? E o papel do conselho nesse processo seria supervisionar como é que os riscos cibernéticos estão sendo geridos. E aí, para a gestão de segurança, para quem monta o plano estratégico, eu começo a ser desafiada em ter excelência em gestão de riscos, porque hoje é papel do conselho também identificar se essa gestão está sendo feita de forma adequada, né? É interessante essa questão e essa conexão vindo do conselho para a área de segurança e da área de segurança para o conselho. E aí, por fim, como é que, então, depois de definidos os conceitos, definida a conexão da segurança para elaborar um plano estratégico, a conexão da estratégia de segurança com governança corporativa, a gente chega ao modelo de governança em segurança. A governança em segurança já está na gestão, né? Está lá embaixo, não está dentro do conselho e da estrutura de governança corporativa que eu acabei de explicar. Mas vamos fazer aqui uma distinção entre o que é gestão e o que é governança dentro de segurança da informação. O framework que melhor define um processo de gestão de segurança da informação é a ISO 27001. Então, ela desenha um processo, um ciclo PDCA para a segurança da informação, como eu mencionei lá em conceitos para vocês, que estabelece o planejamento do meu sistema de gestão de segurança, executa os processos e controles de segurança,
A monitoração e revisão é o cheque do processo, e com base nos resultados dessa monitoração e revisão, eu posso melhorar continuamente esse processo. E aí eu tenho uma gestão de segurança adequada e considerando o ciclo completo PDCA, que é recomendado por qualquer norma ISO. Isso é gestão. Já a governança em segurança, aqui eu já faço uma menção à ISO 27014. Eu particularmente participei da tradução da primeira versão dessa norma para uma norma brasileira. Essa norma define que, assim, em termos de gestão de segurança da informação, como é que eu me conecto diretamente aos órgãos de governança da minha companhia, que é bem o objetivo ali daquele manual do IBGC, dizendo, conselheiro, vai lá buscar informação de como é que o risco cibernético está sendo gerido e como é que os controles estão sendo tratados. Então, em termos de governança, não é lá a gestão, o ciclo PDCA da segurança. Já é como eu consigo demonstrar que essa gestão está sendo feita de forma efetiva e para organismos mais altos em termos de alta administração e conselho em uma companhia. Se eu puder fazer uma analogia, né, conectando esses dois conceitos, gestão de segurança e governança em segurança, eu tenho, numa parte inferior, a gestão de segurança com o ciclo PDCA, planejamento, execução, monitoração e melhoria contínua. Aí eu tenho a tradução da gestão. Como é que a gente conversa normalmente, né, com a governança, com o conselho de administração? Normalmente nós vamos com dados, métricas, indicadores, né? Traduzo a gestão em métricas e indicadores. Eu gosto, às vezes, de usar como indicador, muitas vezes, a volumetria. E usar também indicador de tendência, que aí não é especificamente percentual, mas eu posso ter uma tendência mundial de ataques de phishing do tipo A, B ou C, que está vindo de país para país e que vai chegar aqui no Brasil. Então, eu posso ter indicadores numéricos, percentuais, eu posso ter indicadores de volumetria, volume de projetos, volume de incidentes, e posso ter também um indicador de tendência. E aí eu faço a tradução da gestão da segurança para a governança. Só que a gente tem algumas publicações do ITGI, que é o IT Governance Institute, que propõe 5 disciplinas para a gente conseguir estruturar essa governança em segurança. Então, a primeira delas seria o alinhamento estratégico, então, o alinhamento da estratégia de segurança com o negócio, a gestão dos riscos, como é que ela está sendo feita, se está sendo adequada, se eu estou obedecendo o apetite a riscos corporativo, como está sendo feita a gestão dos recursos, que seria identificar se eu estou dedicando pessoas, aplicações, infraestrutura, informação, eu estou priorizando nas ações que são de maior importância para o negócio, como é que está sendo feita a gestão do desempenho. Então, tá bom, eu gero uma série de métricas e indicadores, mas como é que eu respondo ao indicador que não saiu bem dentro do threshold definido? Né? Como é que eu respondo a isso? Como eu melhoro os indicadores de segurança? Começo a ter um alto índice de ataques na minha infraestrutura e tenho ferramentas maravilhosas e controles muito bons. Quer dizer, o que saiu do eixo? Como é que eu posso melhorar? Como é que eu estou trabalhando e respondendo essa questão do desempenho? E a quinta e última disciplina, ela é uma das mais difíceis, sabia? É o que todo CIO fala para mim, todas as outras, para mim, eu domino, estou fazendo bem, mas nessa eu preciso de ajuda. Os CISOs também, que é a demonstração do valor entregue pela segurança ao negócio. Tem endomarketing nessa história? Tem endomarketing. Tem a habilidade de eu conseguir fazer o marketing do que tudo que a gente faz de bom na gestão? Tem. Mas tem também um apelo de criatividade e inovação em como a gente vende aquilo que a gente faz. Não só de uma forma técnica, mas com aquela correlação que eu mencionei a vocês com todos os aspectos que são importantes para o negócio. Então, só para recapitular, 5 disciplinas propostas pelo ITGI: alinhamento estratégico, gestão de riscos,
gestão de recursos, gestão do desempenho e demonstração do valor entregue pela segurança ao negócio. E aí, então, eu tenho um modelo de governança em segurança bastante bem estruturado para poder gerar como resultado aí para o negócio, e não somente o modelo de gestão.